Pessoal, nós vamos migrar lá pro Meet, tá? Eu vou fazer aqui, vou abrir a janela aqui do Meet e vou mandar já o link aí pra vocês, tá legal? Então eu tô copiando aqui o link, tá certo? Deixa eu ir lá pro site do CMSP aqui e vou postar aqui o link do Meet aqui para vocês. Perfeito? Aguardo então vocês entrando lá no Meet, onde eu vou fazer toda a apresentação, tá legal? Provavelmente eu vou me duplicar aqui, eu vou me manter aqui ativo aqui, né? Mas não vou fazer as apresentações por aqui, vou fazer tudo lá pelo Meet. Pessoal entrando aí. Legal. Será que mais alguém vai entrar? Tá. Vocês podem interagir tanto pelo chat, tá? Quanto por vídeo, tá? Daí é só fazer o pedido de chamada sem problemas, tá legal? Então vamos só deixar isso bem claro. Eu tô gravando essa aula, eu vou disponibilizar ela depois no YouTube para vocês, assim, para os alunos que não puderam assistir, tá legal? E aí nós vamos iniciar. Eu vou iniciando aqui, tá? Rapidamente. Lembrando aí da questão de algumas coisas que nós já trabalhamos em aula, né? Então nós já trabalhamos a primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton. Em que a primeira lei nos diz o seguinte. Opa, deixa eu fazer a apresentação aqui, senão vocês não vão enxergar nada. Ok. Então nós trabalhamos a primeira lei de Newton, que é a inércia. Nós trabalhamos a segunda lei de Newton. Certo? Em que força é igual a massa vezes a aceleração. E nós discutimos já alguns tipos de força, como por exemplo, a força peso, né? A força elástica, a força elástica, né? E também hoje nós vamos discutir um pouquinho a força de atrito, tá? Nós vamos discutir um pouquinho sobre esses tipos de força aqui. Opa. Força de atrito, que é a nossa FET. Legal? E vamos ver um pouquinho disso daí
integrado. Também vamos falar um pouquinho sobre a questão da terceira lei de Newton. Como eu estava falando para vocês na nosso último encontro, tá? Sobre a questão da terceira lei de Newton, tá legal? Nessa terceira lei de Newton aqui, eu achei um simuladorzinho aqui que dá para a gente entender a questão da ação e reação, né? Então, por que que a bolinha... Por que que a bolinha volta quando ela bate no chão, né? Então, lembrando aí do experimento em sala de aula, em que eu fiquei batendo ali as bolinhas, né, no chão. Por que que ela volta, né? Porque ali o chão exerce o quê? Uma força no sentido contrário. E aí eu achei esse simuladorzinho aqui, galera, em que a gente pode ter uma ideia. Então imagine que isso daqui é a composição atômica do chão. Tá legal? Tá todo mundo pegando aí a tela. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Que daí eu consigo ver também o chat de vocês. Consigo ver aqui também o chat. Tá? Exatamente. Então, exatamente isso, tá? Tem a ver aí com as forças de ligação. Então, vamos entender um pouquinho essas forças de ligação, né? Então, imagine aqui cada bolinha dessa daqui, ó, como sendo um átomo, tá legal? Então, cada bolinha dessa daqui é um átomo e existe umas forcinhas de ligação aqui entre esses átomos, tá legal? O que é o que faz, inclusive, os materiais serem do jeito que eles são. Assim como, por exemplo, essa caneta aqui, tá legal? Então, isso daqui eu tenho um conjunto de átomos que, de alguma forma, eles estão conectados entre si. Quando a bolinha faz uma colisão, tá legal? O que que ela faz? Ela vai pegar, ela vai tentar romper essa ligação aqui, certo? E aí, isso daqui tem uma força, cada átomo aqui está sendo puxado um pelo outro. E o que que acontece? Com essa situação aí, o chão vai fazer o quê? Vai devolver, né, essa reação, porque ele quer voltar à sua configuração inicial. E o que é interessante é que perceba que nessa situação a gente começa a ter o quê? Uma transferência de quantidade de movimento. Então, a bolinha, ao bater no chão, tá? Ao bater no chão, ela pega e faz o quê? Ela exerce uma força sobre esses átomos, e esses átomos fazem o quê? Recebem esse movimento da bolinha e devolvem isso, né, para a bolinha, fazendo com que ela volte para cima, tá legal? Então, se a gente pensar em termos de estruturas aí atômicas, a gente tem algo semelhante a isso acontecendo ali no chão, tá certo? E uma coisa interessante, que vocês podem até fazer o experimento, né? Bota a mão aí em cima da tua mesa, uma mão em cima da mesa, e com a outra você dá uma batida. E daí você vai perceber o quê? Uma transferência também da quantidade de movimento, que é o nosso próximo tema, que é a conservação da quantidade de movimento. Tá legal? Tudo bem até aqui? Tudo em ordem até aqui? Então, esse é o fenômeno aí que a gente entende aí na questão da terceira lei de Newton, tá legal? E perceba que isso vai ter como consequência a tal da ação e reação, que eu posso exemplificar agora aqui para vocês por meio desse outro simuladorzinho aqui, tá legal? Que ele é como se fosse um cabinho de guerra aí. Tá certo? Todos aí estão conseguindo ver aí o cabinho de guerra?
Beleza? Tá, Sim, já tô chegando para vocês. Quem que falou? eu. Pois não, pode falar. Nós tá vendo sim, só Ah, pra tá falar. vendo? Ah, então tá legal. Perfeito. Tá? Bom, então o que que acontece? O que que é a lei da ação e reação? Então, imagine que eu tenho um bonequinho aqui puxando para esse lado e outro puxando para esse. No caso aqui, como as forças elas estão equilibradas, tá legal? Ninguém ganha essa disputa. A mesma força que o bonequinho azul está puxando para a esquerda, o bonequinho também está fazendo o quê? Puxando para a direita. Tá legal? Obviamente que se eu mexer no equilíbrio dessas forças, o objeto começa a ganhar movimento e, consequentemente, aumentar a sua velocidade. Tá legal? Outra coisa interessante é o seguinte, vamos pôr aqui uma situação aqui. E eu vou parar e vou mostrar para vocês a questão da inércia quando se está com movimento constante. Tá legal? Vamos tirar esse bonequinho daqui. Tirar esse daqui. Olha só. Nesse caso aqui, soma das forças, valores, velocidade. Então perceba que eu tenho mais força aqui agora para a direita e menos força para a esquerda. Obviamente que o movimento vai fazer o quê? Ele vai tender à esquerda. Quando eu coloco outro bonequinho aqui, a minha velocidade não muda. Por quê? E o objeto entrou em inércia, tá legal? Então ele, ao entrar em inércia, o que que acontece? Ele mantém a sua velocidade constante. Então as forças não param de atuar, mas, né, o movimento se perpetua, tá legal? Então essa aí é a questão da primeira lei. E quando eu tenho alguém perdendo ou ganhando, né? Quando eu tenho alguém perdendo ou ganhando, a gente pega e consegue fazer o quê? Mudar essas velocidades, que é algo. Opa, voltar. Que é o que acontece aqui. Tá legal? Então perceba que nesse caso aqui agora eu tenho uma força resultante aqui de 150 newtons. E aqui nós temos a aplicação da segunda lei de Newton, tá vendo? Onde massa é equivalente, né, igual, força igual a massa vezes a aceleração do objeto, que significa justamente mudar a sua velocidade. Beleza? Então, só retomando esses conceitos básicos aí, né, para que a gente possa entender essa coisa. Então, mas como eu falei para vocês, né, isso é um sistema ideal considerando o quê? A falta de atrito. Vamos entender um pouquinho o que, que é o tal do atrito, né? Então, para isso, nós vamos puxar aqui num outro simulador. Como eu estava falando para vocês, os objetos, tá legal? Eles são formados por átomos e moléculas. Né? Ou seja, a matéria. Ao olhar microscopicamente, por exemplo, esses dois livros, nós temos a seguinte situação. Aqui, e aqui. Nós temos a seguinte situação. Nós temos uma superfície, tá? E essa superfície ela nunca é lisa perfeitamente. Mesmo um vidro extremamente liso, né, ele tem o que a gente chama de rugosidades, né? Então, o que, que são essas rugosidades? Deixa eu printar a tela aqui. Né? O que, que são essas rugosidades? Então, vamos lá. Essas rugosidades é exata.
exatamente essa região aqui, ó. Tá? Então, como vocês podem perceber, mesmo uma superfície sendo lisa, ela apresenta o quê? Rugosidades. Uma coisa que nesse momento eu vou pedir apenas para que vocês aceitem, tá legal? É que temperatura significa movimento de moléculas, tá? Então, o que significa ter alguma temperatura, ter algum valor de temperatura? Significa moléculas ou átomos com movimentos, tá legal? Então, eu vou pedir apenas para que vocês, nesse momento, aceitem isso como verdade, e quando a gente se aprofundar nos temas da termodinâmica, nós vamos explorar melhor essa questão de conceitos de temperatura, calor, entre outros fenômenos. Mas nesse momento eu quero que vocês entendam o seguinte: temperatura tem a ver com agitação, ou seja, com o movimento dos átomos e moléculas. Isso significa o quê? Que quanto maior é a temperatura de qualquer coisa, maior é a agitação, ou seja, maior é a quantidade de movimento que esses átomos e moléculas possuem. Tá legal? Então, isso aqui que vocês estão vendo aqui, toda essa região aqui, tá legal? Ela nada mais é do que uma visão microscópica dessa interação aqui. Tá legal? Bom, nessas circunstâncias, tá? O que a gente tem então como atrito? Qualquer objeto que tente entrar em contato um com o outro, tá legal? Ele vai produzir um atrito. Então, quando eu pego esse livro aqui de química e estou movimentando ele para cá, perceba que aqui eu estou aumentando a sua altura e aqui eu estou apertando ele sobre o livro de física ali, tá legal? Então, microscopicamente, ele é como se essas superfícies quisessem encostar uma na outra, tá legal? Quando eu agitar isso aqui, em contato, o que acontece? Eu vou e obviamente isso vai causar o quê? Uma transferência de quantidade de movimento e automaticamente um aumento desse movimento sendo representado aqui pela temperatura. Nosso próximo tema será as relações sobre trabalho e energia e os tipos de energia, tá legal? Então, nós temos dois tipos, basicamente, de energia: energias potenciais e energia cinética. Energia cinética é aquela associada ao movimento. Então, Então, eu percebo que quanto mais força quanto mais eu exercer uma força aqui entre esses objetos, tá legal? Mais essas superfícies entrarão em contato umas com as outras, dificultando desta forma o movimento. Então, basicamente, isto é a força de atrito. Tá legal? Todo mundo conseguiu entender aí essa dinâmica? Perfeito. Bom, vamos agora para um outro simulador. Bom, vamos pensar aqui. Quando eu tenho uma situação como essa, o meu movimento ele é mantido sempre de forma constante. Tá legal? Esse meu sistema mostra aqui que não tem nenhum tipo de força de atrito existente, conforme vocês podem perceber por essa barrinha aqui. Se a gente for pensar em termos de energia, eu tenho energias de movimento e energias de altura, que é chamada de energia potencial gravitacional. Mais adiante a gente vai perceber isso. Quando eu coloco o atrito, parte desses movimentos começam a ser transferidos para as moléculas, assim como vocês viram lá na superfície do livro. E isso vai fazendo com que
se aumente significativamente a temperatura. Tá legal? Então, por isso que a gente fala que nessas condições, o movimento, ao ser transferido para outro objeto, ele acaba se transferindo e uma parte desse movimento acaba se perdendo pela agitação das moléculas, que vai produzir para a gente o que a gente chama de energia térmica. Tá? Bom, como pode perceber aqui também, pessoal, nesse simuladorzinho aqui, ó, o negocinho ainda está em movimento aqui, tá legal? Tá, diminuiu bastante daquilo que a gente começou, diminuiu. Mas ele ainda continua vibrando e isso é representado, por exemplo, na forma de aumento de temperatura. Tá legal? Bom, voltando então aqui para os simuladores. A gente pode perceber que nesse caso a gente tem esse sistema associado como se fosse a uma oscilação de molas. Tá? Então, o que significa oscilar? Imagine que eu tenho aqui um sistema com uma molinha aqui. E aí eu jogo uma massa. Tá legal? Essa massa, ela vai exercer aqui uma força-peso. Tá legal? Mas, por questão de ação e reação, esse meu sistema também entra em situação de oscilação. Então, quando a gente está vendo a questão do atrito, você está promovendo oscilações entre os átomos, ou seja, transferências de movimento, mais ou menos semelhante ao que está acontecendo aqui. Tá certo? E como eu disse, isso é representado inclusive na forma do aumento, né, da temperatura existente. Perfeito? Vamos explorar um pouquinho então agora a questão da força elástica. Tá? Vamos só relembrar um pouquinho aqui a questão da força elástica. A força elástica, também conhecida como lei de Hooke, ela é F igual a kx. Lembrando que esse x aqui, ele é um ΔX, ou seja, é uma diferença entre o estado final da mola e seu estado de repouso, tá certo? Também que a gente pode apelidar de posição inicial. E é exatamente isso que nós vamos observar agora aqui nesse simuladorzinho. Opa. Então, olha só. Toda vez que a gente aplica aqui a posição, essa região aqui, pessoal, essa região aqui, tá legal? Essa regiãozinha aqui é a mola em seu estado inicial, ou seja, em posição de repouso. Percebe que nesse caso eu não tenho nenhuma força sendo aplicada aqui sobre a mola. Então ela está no seu estado original, tá legal? Só desativar essas notificações. WhatsApp, Mozilla. Ok. Tá legal? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar uma força sobre essa mola. Quando eu aplico uma força nessa mola, então aqui eu tenho uma força aplicada para a direita. E a mola, por reação,
exerce uma força para a esquerda, na mesma intensidade, porém em sentido o quê? Contrário. Tá legal? Então, olha só. Agora, as molas, como a gente já percebeu lá no próprio laboratório, cada uma, né, possui uma configuração própria, ou seja, eu tenho molas que são mais fortes, eu tenho molas que são o quê? Mais fracas. Tá legal? Isso vai dar características para a mola com relação a resistências e quantidades de força aplicada. Essas características é chamada de constante elástica, que é esse casinho que está aqui, tá legal? Então, esse casinho que está aqui, esse casinho que está aqui, é a constante elástica da mola. Ou constante de elasticidade, módulo de elasticidade. Então, há vários itens aí, vários nomezinhos aí que podem surgir nas leituras aí que vocês fizerem, tá legal? Quando a gente muda isso, deixa a mola mais grossa, por exemplo, isso significa que eu vou ter uma baixa capacidade de deformação da mola. Então perceba bem, uma mola que tem uma constante elástica de 100 newtons por metro, ou seja, ela tem uma capacidade de deslocamento de 1 metro para cada 100 newtons que são aplicados. Quando eu aplico 79 newtons, ela se desloca 0,79 metros, tá? Ou seja, 79 centímetros, tá certo? Bom, em uma mola de 1000 newtons, a mesma força eu consigo mudar apenas quanto? 7,9 centímetros. Então, por quê? Numa mola mais grossa, eu preciso de mais força para causar a mesma deformação. Então, para eu poder pegar, vamos pensar agora aqui, vamos pensar numa força mais baixinha aqui, por exemplo, de 10 newtons, tá legal? Uma força de 10 newtons, eu faço a minha mola se desloca, ou seja, ela se distende, nesse caso, tá? Em 10 centímetros, 0,1 metro. Quando eu amplio isso, tá? Para uma mola mais grossa, uma mola de 1000 newtons por metro, tá legal? Essa mola, ela vai mudar seu tamanho em apenas 1 centímetro. Tudo bem? Então, essa é a equação aqui, definida aqui pela lei de Hooke. Tá legal? Tudo bem até aqui? Bom, vamos para uma situação mais prática. Outra coisa também é com relação à associação de molas, tá? Quanto mais molas eu tiver associadas no que a gente chama de uma associação em paralelo, tá legal? Mais força eu tenho que fazer para ter o deslocamento, porque nesse caso, apesar de uma mola, mesmo sendo molas diferentes, tá legal? Uma mola mais grossa e uma mais fina, eu tenho que fazer muito mais força. E é exatamente isso que acontece, por exemplo, naqueles brinquedos de cama elástica, tá? Todas aquelas molas que são conectadas no brinquedo de cama elástica, vamos procurar aqui uma imagem aqui. Na cama elástica, vamos ver se tem uma imagem mais legalzinha. Na cama elástica, o tecido ele até tem uma certa elasticidade, mas o que realmente vai promover
que realmente vai promover, tá? A questão da ação e reação, e olha aí mais uma vez a questão da terceira lei de Newton, né? Quando eu exercer uma força aqui, essa força vai ser distribuída para cada uma dessas molas. E percebo que essas molas, elas estão todas o quê? Em paralelo. Então quer dizer que uma cama elástica que tenha muitas molas, é muito mais difícil você deformar ela, tá? Uma cama elástica com poucas molas, mais facilmente você vai deformar elas. É por isso que esses brinquedos, inclusive, têm limites, né, de peso das pessoas, tá certo? Não é qualquer peso, qualquer pessoa que pode pegar e brincar nesses brinquedos. Senão você pode fazer o quê? Romper, quebrar essas molas aqui, tá certo? Ou deformá-las demais. E ao mesmo tempo, também, se tiver muita mola, uma criança não vai conseguir brincar aqui. Por quê? Isso aqui vai